Sejam muito bem-vindos aqui na Rádio Fraternal. Estamos iniciando mais um programa Palestras na Fraternal, recebendo hoje Daniel Segredo, da União Espírita Luz da Fraternidade de São Caetano do Sul, São Paulo. O tema da palestra do Daniel será Reforma Íntima. E desejamos a todos que saibamos aproveitar as palavras do Daniel e colocarmos em nossas vidas. A palavra é sua, Daniel. Obrigado. Obrigado, Mara. Obrigado, Rádio Fraternal, pela oportunidade, mais uma palestra. E como a gente sempre aprende, a palestra é para todos nós, é para mim, é para você, é para todos que necessitam de orientação, necessitam de uma palavra, e esse é o propósito da rádio, esse é o propósito a que nós estamos aqui. Eu trouxe o tema Reforma Íntima, e normalmente eu começo dizendo ele, mudança de dentro para fora. Porque quando você chega para falar reforma íntima, a pessoa fala, parece que é aquele assunto tão debatido, dá aquela sensação de, nossa, já ouvi tanto falar isso em centro espírita, todo centro espírita fala isso. E aí eu já parei para refletir acerca desse tema, e a gente nota o quê? Não é a doutrina espírita que é repetitiva, ou que às vezes se torna cansativa, longe disso, muito pelo contrário. Da mesma forma, o Evangelho de Jesus, que está aí há mais de 2000 anos para nós, e nós ainda não seguimos de forma plena. Então, por isso, a reforma íntima, no meu entendimento, é o quê? É a nossa incapacidade de seguir, é a nossa incapacidade de fazer. Então, não é que se torna repetitivo o assunto, ou que a palavra seja, já ouvi falar. É nós que somos teimosos mesmo, né? A verdade é essa, é nós que não nos permitimos essa mudança de dentro para fora. Somos nós que eu ainda não falei, olha, vamos mudar isso. E basta o meu querer. Porque o impossível, na verdade, é o meu entendimento. É lógico, existem muitas coisas que estão fora do meu alcance, que aí podemos até dizer impossível, mas muitas outras, a impossibilidade já parte do meu pensamento. Eu já falo, não vou fazer. Então eu crio inúmeros impedimentos, inúmeras justificativas para não fazê-lo. E não o faço. E aí eu digo que aquele assunto é repetitivo, e enfim. Mas então, hoje a gente vai conversar aqui de uma forma, o que é a reforma íntima, para que serve, qual a finalidade, por que tanto se fala então na doutrina espírita, se é assim que nós vamos tratar, da reforma íntima, qual a necessidade dela? A reforma íntima, num conceito, ela é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, e nós vamos nos modelando progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Então, ou seja, desse conceito a gente já tira o quê? O princípio da reencarnação. Com todo respeito àqueles que não concordam com a reencarnação, o tempo de cada um, de discernimento, que vai fazer parte da reforma íntima, não é verdade? Porque reforma íntima é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento já vem desde lá de Sócrates, que ele disse o quê? Conhece-te a ti mesmo, da filosofia. Então vejam vocês aqui, junto comigo nessa linha de raciocínio. Nós estamos vindo de muitas outras paragens, de muitas outras vivências, mas nós vemos e voltamos trazendo vícios, defeitos, e muitas das vezes a gente não aparta eles um pouquinho para fazer uma análise desse meu erro, desse meu defeito, para eu ver o que eu posso mudar. Então eu continuo nele. Então por isso que ele fala aqui do homem velho, carregado de tendências, de erros, mas que pode se transformar num homem novo, pode mudar. Isso é reforma íntima. Chico Xavier traz uma frase que ajuda-nos a elucidar, que ele diz assim: muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com esforço de renovação. Então, aí, Chico, nessa frase, já dá um norte para nós, que o quê? Que a reforma íntima depende única e exclusivamente de mim, de você. É a reforma que eu faço dentro de mim. E por que mudar? Por que eu vou ter que mudar?
Porque é eu mudando, é eu me burilando, é um trabalho de burilamento. O que é burilamento? É aperfeiçoar, aprimorar, aparar as arestas, para que eu deixe essas imperfeições, para que eu retoque dentro de mim e vou me conduzindo com as aspirações que me levam ao aprimoramento do espírito, à melhoria. Então, para que a reforma íntima? Para transformar esse homem velho num homem novo. E de que forma? Todos os homens, a humanidade, cada um per si, cada um por sua vez. Porque isso, como eu disse que é individual, vai partir do tempo e de interesse de cada um. Muitos não acham que não precisam mudar nada. No meu modesto entendimento, eu já acho que dizer eu não preciso mudar nada é uma frase muito perigosa. É uma frase que me amarra, né, que me prende a conceitos que não me permitem sair deles. Mas observem como as coisas evoluem. Observe se voltamos a 50 anos atrás, como era a vida, de um modo geral. Na tecnologia, na medicina, no trabalho exercido, nos afazeres domésticos. Como que era? E olha hoje, como muitas coisas se tornaram mais práticas, como muitas coisas se tornaram mais fáceis, como muitas coisas se tornaram mais acessíveis. Então as coisas progridem, nós também temos essa mesma condição. Eu posso melhorar, eu posso mudar, desde que eu queira, desde que eu me permita essa mudança. Então, como que eu começo a fazer essa reforma íntima? Que aí a pergunta, tá, a reforma íntima existe, então para eu fazer a reforma íntima eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que frequentar um centro espírita? Não necessariamente. O que nos leva a frequentar um centro espírita, um templo, uma igreja, enfim, qualquer religião que seja, o que me leva a frequentar, o que é? 99% é pela dor. Dificilmente a gente vai pelo amor, não é verdade? Dificilmente a gente vai... felizes aqueles que procuram na sua felicidade, na sua satisfação, da sua vivência, procuram ambientes religiosos para gratidão, para agradecer. Mas 99% procura por quê? Porque está sofrendo, porque está infeliz, porque tem medo, porque tem ansiedade, porque está inseguro. São N os motivos. E aí que você começa, que nós começamos, que eu começo a entender, a descobrir, a entender as razões. Porque quando eu começo a ver a palavra do Cristo que vem me ensinar, eu começo a sentir as dificuldades. Eu tenho dificuldade para perdoar, eu não tenho paciência, a minha tolerância é pequena. Então eu começo a perceber que realmente eu trago falhas, mas quão disposto eu estou a repará-las, a mudá-las, a fazer destas falhas qualidades. É aí que começa. Então, o que inicialmente eu tenho que fazer? A minha linha de raciocínio, mente, pensamento, coração. Como anda esse conjunto? Como que eu ando me envolvendo diante do meu cenário, seja doméstico, o tipo de raciocínio que eu levo, o tipo de pensamento que eu tenho no meu lar, o tipo de raciocínio que eu tenho no meu ambiente de trabalho. Isso tudo interfere muito mais, isso emana. Porque, como a gente sabe que a doutrina nos ensina, nós somos antenas, emissoras e receptoras, e é através do pensamento. Então é como uma rádio. Se eu sintonizo uma rádio que está ruim a frequência, o que acontece? Eu não ouço a minha música predileta como eu gosto, com chiado, com barulho, mas se eu sintonizo ela bem, o que acontece? Eu ouço perfeitamente a minha música predileta. Assim somos nós. Se eu foco o meu pensamento em pessimismo, em maledicência, em inveja, em cobiça, em ira, em vingança, em ódio, o que eu vou atrair para mim? Senão uma pleiade de espíritos que compartilham com esse pensamento, com essa linha de raciocínio, e que vão amargurar o meu coração. Mas quem deu início a toda essa iniciação? Quem iniciou essa linha de raciocínio, esse pensamento? Senão eu. Porque eu emiti esse sinal, eu transmiti esse sinal de quê? De maledicência, de ira, de vingança, de ódio, e tudo isso. E tudo isso
me consome. E tudo isso me faz mal. Então, aí é o momento que eu tenho mesmo essa capacidade, que Deus nos capacitou, todos nós, de parar e entender que não está me fazendo bem. Que eu tenho que mudar. E eu posso mudar essa linha de pensamento. Porque está me afligindo, está me fazendo mal. Então é o momento que eu posso fazer uma prece, eu posso lembrar dos ensinos de Jesus e eu posso ver que eu tenho essa capacidade dessa mudança do meu pensamento para me tirar dessa zona totalmente desconfortável de uma linha de raciocínio, de um pensamento tão maléfico que me afeta fisicamente. Então, como que eu vou fazer a reforma íntima? Eu vou começar a prestar atenção naquilo que me faz bem. Muitas pessoas dizem, eu vou no centro, eu fico muito bem lá, mas depois que eu saio, eu fico ruim. Qual a solução? Morar no centro espírita? Morar na igreja? Lógico que não. A gente tem uma vida para ser vivida. É manter. Se você tem aquele pensamento que te leva a bons lugares, a bons pensamentos, dentro do centro espírita, mantenha-os nos seus afazeres. Mas você não sabe a família que eu tenho. Uma prece pode muito nos ajudar. Uma prece pode mudar. Eu peço, pedi e obtereis. Foi o que Jesus nos ensinou. E nós temos essa capacidade. Então, fazendo essa prece, eu consigo espantar esse pensamento ruim. Divaldo Franco nos ensina uma forma que é exatamente como nós pensamos, como nós agimos e como nós nos formamos enquanto nós estamos encarnados. Divaldo Franco ensina o seguinte: eu penso, eu falo, quando eu penso, eu falo, da minha fala gera atitudes, das minhas atitudes geram hábitos, dos meus hábitos geram o meu caráter, e do meu caráter, qual é o meu destino? Então, ou seja, eu penso, eu falo, eu ajo, eu formo hábitos e do meu hábito eu vou formar o meu caráter. O que eu quero para o meu destino? Veja como está nas minhas mãos. Veja como está nas suas mãos decidir o como você quer viver. Muitas pessoas dizem, mas a felicidade... Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. Mas Ele não disse que queríamos que fôssemos infelizes para sempre. Não é para você viver num cativeiro de infelicidade, de sombra, de terror, de medo. Pelo contrário, é para entender, no ensinamento então de Maria, que nos dizia o quê? E que nos diz até hoje, isso também passa. E isso ela quer dizer quando? Quando eu tenho um momento da felicidade, aquele momento vai passar. Mas quando eu tenho um momento da infelicidade, esse também vai passar. E que me cabe a fazer isso? Um equilíbrio. O que me cabe fazer disso é o equilíbrio. É saber que os momentos felizes virão da mesma forma que os infelizes virão. E ambos passarão. Mas eu tenho que saber administrar tudo isso. Nós somos tomados por sentimentos, mas depende de como eu administro esses sentimentos. O sentimento é como uma visita que chega na nossa casa. Você abre a porta, você a recebe. Você permite que a visita faça o que bem entende na sua casa? Você permite que a visita chegue e altere todos os móveis dos lugares que estão na sua casa? Você permite que aquela visita troque as coisas, os enfeites, os móveis, enfim, mude toda a sua casa? De certa forma, não. E por que nós permitimos que todos esses sentimentos que chegam para nós permitimos que às vezes eles nos conduzam? É isso que nós temos que ter em mente. Muitas das vezes uma mensagem nos traz o ódio, a vingança, a ira, a felicidade, mas o sentimento é meu. O sentimento é como que eu vou administrar naquele momento que eu recebo aquela mensagem, uma ligação. Como eu vou administrar? Eu sou o dono da casa. Eu sou o dono desse sentimento. Eu vou administrar. Eu vou permitir que tudo aquilo vai me derrubar? Uma mensagem infeliz, uma mensagem de qualquer ordem que seja, mas que me traga infelicidade, eu vou permitir que aquela infelicidade roube toda a minha satisfação de viver? É aí que entra a nossa capacidade de interpretar a situação e saber como lidar. Isso é uma forma de eu fazer a reforma íntima. É eu saber lidar com esses sentimentos. É eu fazer uma análise, uma autocrítica dos meus defeitos, das minhas falhas.
E eu lidar com todos esses sentimentos que a todo momento chegarão para mim. E eu tenho que fazer deles a melhor maneira possível, porque no ensino de Maria isso também passa. E depois, se eu fiquei me amargurando, se eu fiquei me flagelando, depois aquilo passou e não foi nada daquilo que eu imaginei. Quanto tempo perdido, quanta energia demandada em vão. Isso faz parte de reforma íntima também. Então eu preciso começar a renovar as minhas atitudes. É eu perceber que muitas das vezes eu trato um desconhecido muito melhor do que um familiar meu. E aí eu começo a analisar. Por que desse comportamento? Por que dessa razão? Eu gostaria de ser tratado dessa mesma maneira, será? Eu começo a analisar todo esse contexto. Eu começo a fazer a minha autocrítica. Ver o que eu estou errando. Para o quê? Eu errar menos. Eu diminuir. Eu não vou acertar tudo de uma vez. A mudança da reforma íntima que eu faço não é de um dia para a noite. Não é eu fazer uma prece de noite e pedir para que Deus amanhã amanheça o homem novo. Que amanhã eu surja como um novo ser humano, de mente renovada e tudo mudado. Não, não vai ser dessa forma. É gradativo. Veja só, equiparemos a nossa vida material, vida corpórea, como uma vida escolar, de uma agenda escolar. Nós não entramos na escola sabendo de tudo só para lembrar de alguma coisa. Pelo contrário, nós entramos na escola para aprender, a somar, a dividir, aprender a escrever, aprender a ler, aprender sobre geografia, história, enfim, tudo. A vida corpórea também. Só que como espíritos, agora trazendo para o lado religioso, nós viemos para o quê? Sermos exemplos do que Jesus fez. Ah, mas aí você está colocando Jesus um espírito puro, muito elevado. E o que ele disse que queríamos que fosse? Iguais a ele. Em João, capítulo 8, ele disse, vós sois deuses. Deuses com D minúsculo, mas no sentido de quê? De que nós temos a capacidade. Deus nos capacitou. A essência nossa é de amor. A essência nossa é de amor. E de amor para conosco mesmo. Quando eu não me permito perdoar, quando eu não permito auto-perdão, eu carrego comigo culpas. A troco do quê? Analise se não é melhor mudar a conduta ao invés de ficar se autoflagelando, se autoculpando. Então eu posso mudar a minha conduta. De que forma? Muda a linha de raciocínio, o pensamento, amansa, serena o coração. A vida espiritual, para a gente entender como que se dá essa relação de renovação, a mudança de dentro para fora, é muito comum. A gente vê no dia a dia nosso, só que a gente não compara. Tem um pouco também a ver com a nossa situação de, por exemplo, nós buscamos o lado profissional, que é certo, nos aprimoramos, investimos em nós mesmos, cursos, enfim, faculdade, queremos investir no nosso lado profissional para quê? Almejamos um objetivo. Qual é o objetivo? Ascensão na carreira profissional, qualquer que seja. Galgamos por cargos maiores, por funções mais elevadas, mas muitas vezes nós não temos essa mesma visão do lado espiritual. Então eu deixo isso de lado. Aí surgem os conflitos também. Aí surgem as dúvidas, as infelicidades. Que infelicidades essas, sejam ditas, são causadas por nós mesmos. Por essa linha de raciocínio que nós adotamos e não permitimos mudar. Então vejam só, eu trago um exemplo para exemplificar um pouquinho dessa mudança de dentro para fora. Uma conduta diária. Uma pessoa que vai ao médico com dores abdominais, por exemplo, qualquer que seja, e relata o seu sofrimento ao médico, e esse então analisa, avalia, faz exames complementares, então prescreve a medicação, receita remédios, conduz a pessoa para que tenha uma vida saudável, uma vida alimentar saudável, que pratique exercícios, e a pessoa sai dali satisfeita e começa a tomar o remédio, não entre em vícios, não beba, não fuma, enfim. E a pessoa passa um certo período, retorna ao médico e fala, olha doutor, não está dando efeito, eu estou com dores abdominais ou dores de qualquer uma que seja. E aí o médico vai lá e fala, olha, não é possível, a medicação é boa, mas o que está acontecendo? Você está tomando a medicação? Sim, toma a medicação conforme o senhor prescreveu. Você está alimentando-se saudavelmente? Ah, sim, mudei um pouco os hábitos, alguma coisa, diminui um pouco comidas gordurosas, enfim e tal.
Você parou de beber? Você parou de fumar? Você tem um sono tranquilo? Então, aquele remédio eu acho que não está fazendo efeito. Ou seja, eu fujo daquilo que é para eu fazer e eu foco naquilo que eu quero que resolvam para mim. Não adianta. A reforma íntima, como eu disse, ela é individual e é como um tratamento médico. Não há como outro tomar o remédio por você para que você melhore, não há como outro fazer o exercício para você para que você restabeleça o seu organismo, não há como. Sou eu comigo mesmo. É uma redundância, mas a reforma íntima exige isso, que eu tome atitude, que eu esteja disposto a mudar. Então a felicidade, a gente acaba entendendo que quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, o que ele quis dizer é o quê? Que é a capacidade de você superar para ir para mundos muito melhores. Que nós estamos numa relação de paridade com o mundo pelo qual nós habitamos. Então, compete a mim começar a mudar, a progredir, para que eu progrida, para que eu melhore e o mundo também melhore. Então, se eu quero evoluir, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu quero mudar, eu tenho que começar dentro de mim. Porque aí fica fácil o exemplo que Jesus nos dá. Em várias parábolas, eu vou trazer só uma, para não tomar muito tempo. Quando Jesus disse, vês o argueiro que existe no olho do teu irmão, mas não enxergas a trave que há no seu. O que Jesus quis dizer com isso? É muito mais fácil nós criticarmos o outro do que eu reparar o erro que existe em mim. É muito mais fácil eu apontar o defeito, o vício no outro, do que eu ver os que estão em mim. E eu não vim para consertar o mundo. Nenhum de nós está aqui para consertar, mas está sim para eu fazer a minha mudança, a minha parte, para que eu colabore então com a mudança do mundo. Essa é a ideia. Não somos melhores que ninguém. Como diz André Luiz, enquanto te encontras no planeta Terra, encontra-te em pé de igualdade com todos. Ou seja, todos buscam o mesmo fim, todos buscam a felicidade, todos buscam a paz. Mas vai de cada um a maneira de buscar. Faça você, façamos eu, façamos juntos a mudança de dentro para fora. E eu trago aqui uma história que poderia falar de muitos, mas eu peguei um só, a história de um santo. E vou trazer a história de Santo Expedito. E Santo Expedito tinha uma vida, era um guerreiro romano, que era de pouca conversa, mas muita atitude. Qual tipo de atitude? A morte, decapitava qualquer um que aparecesse na sua frente. Pouca conversa, muita atitude nesse sentido. Até o dia que ele conhece a palavra do Cristo. E aí ele vê que tem uma maneira diferente de viver. Aí ele entende que existe um propósito melhor para a vida. E a partir daquele momento ele quer seguir aquilo ali. E aí surge para ele o quê? A figura da tentação. Surge para ele, para quem já viu a imagem de Santo Expedito, a imagem a gente entende que é uma fotografia, como se fosse uma fotografia. Santo Expedito tem uma cruz na mão com os dizeres ode, que em latim significa hoje. E sob os pés dele há a figura de um corvo que graz na palavra cras, que em latim significa amanhã. Então vejam só, cada vez que Santo Expedito decidiu fazer a sua conversão, a sua mudança, que ele decidiu mudar para o cristianismo, ou seja, que ele viu que aquela vida que ele levava não valia a pena, aquela linha de raciocínio que ele tinha, aqueles pensamentos maléficos que ele carregava consigo não era o propósito de vida ideal, que ele entendeu como não ideal mais, e ele se propôs a mudar, a seguir o que Cristo ensinava. Aparecia para ele esse corvo e dizia o quê? Amanhã, converta-se amanhã, deixe para amanhã a procrastinação. E ele então enfrenta essa tentação, é uma maneira figurada, ele enfrenta, pisa sobre o corvo e diz, hoje, então ele me converte hoje. Então qual é o tempo da reforma íntima? Quando eu devo fazer a reforma íntima? A partir de agora. A partir de agora. Mas como eu disse, a mudança não é imediata. Eu começo com pequenos atos de mudança, pequenas mudanças na consciência, que é essa consciência que vai me acompanhar espiritualmente. É a consciência do espírito. Nos dizeres de André Luiz, o túmulo é a porta larga para a consciência do espírito. O que ele quer dizer? É para que quando chegamos do outro lado, nós vemos, é retirado esse véu que nos esconde de tantas vidas pregressas e dessa vida que acabamos de concluir e que nos é mostrado o que fizemos e o que deixamos de fazer e o que poderíamos ter feito melhor. Então essa é a consciência que eu tenho que levar. Eu posso ser melhor se eu quiser. Então cabe a mim. E quem nos ensina muito
sobre isso é o Livro dos Espíritos, na questão 919, que diz o quê? Qual o meio de resistir ao arrastamento do mal? É a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos. E quem responde essa questão é Santo Agostinho, que ele diz o seguinte. Então a pergunta foi, qual o meio de resistir ao arrastamento do mal? A resposta de Santo Agostinho: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Olha aí Santo Agostinho nos ensinando. Então, fazendo a sua prece à noite, o que você pode fazer? Será que hoje eu magoei alguém? Será que eu poderia ter feito melhor isso? Será que eu ofendi alguém? Será que eu destratei alguém? São esses pontos que a gente coloca, que a gente indaga para nós mesmos. Como Santo Agostinho nos ensina. Será que eu ofendi? Será que eu destratei? Será que eu fui rude com alguém? Mas amanhã então eu vou ser melhor. Então amanhã eu não quero ser tão rude. Amanhã eu não quero ser ingrato. Amanhã eu não quero ser ofensivo. Amanhã eu não quero ser agressivo com alguém. Então é assim que eu começo a fazer a minha reforma íntima. É vendo a autocrítica, é vendo os meus erros, é analisando os meus defeitos, e eu percebendo e propondo-me a mudar. É aí que eu começo. Ah, mas é difícil. É difícil. Mas se você não der o primeiro passo, a gente não sai do lugar. Então, se eu não der o primeiro passo, se você não der o primeiro passo, se nós não dermos o primeiro passo, a humanidade vai continuar lamentando. E a gente vai continuar reclamando do mundo, das coisas, enfim, de tudo um pouco. Então, cabe a mim fazer a minha parte. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec faz outra questão. Pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejam só, o amor, a caridade são o complemento dessa lei de justiça que a gente tanto pede. Então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Tudo isso nós temos que burilar, tudo isso nós temos que trabalhar em nós mesmos. E é fazendo pouco a pouco, nessa mudança diária e contínua, que a gente não pode cessar. Eu tenho que continuar a analisar constantemente, levando em mente o ensino do Evangelho. Eu tenho que levar os ensinos de Jesus em meus pensamentos, em cada atitude. Que se for numa discussão, o silêncio seja a melhor atitude, que eu silencie. Que numa discussão eu seja o silêncio, mas que ali eu não fomente a briga. Muitas das vezes a gente fala, eu não levo desaforo para casa. Você não leva mesmo, às vezes leva rancor, leva ódio, leva muitas outras coisas. Então, relevar coisas que não têm importância. Então, a reforma íntima, meus amigos, é muito a se falar, mas é muito mais a se compreender. Então nós temos que começar a compreender que eu posso fazer diferente, que você pode mudar, que você pode fazer diferente também. E cada um fazendo a sua parte, a gente vai mudando o todo. E eu trago aqui várias palavras do Evangelho, várias frases do Evangelho, que Jesus disse, sede perfeito, como perfeito vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Ele sabe que nós temos a condição de sermos perfeitos, mas basta que nós queiramos. Então, nós temos que começar a deixar de lado todos os ciúmes, todo o ódio, toda a ira, vingança, esses sentimentos que nos consomem, porque essas dificuldades, que nós temos essas dificuldades, deixar de lado isso, vai nos consumir. E quem nos diz isso é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem uma frase que é o seguinte, insiste na preservação da tua saúde. E sabe como ela ensina a preservação da saúde? A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a sua saúde física, emocional e mental. E esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons que te propiciarão inestimáveis benefícios. Então, meus amigos, vejam só que
Argumentos evangélicos não nos faltam para que façamos a reforma íntima. Argumentos evangélicos nos ensinam. São Agostinho nos falando, Joana de Ângeles, tanto outros que nos falam e nos ensinam para que façamos essa mudança, essa reforma íntima, de dentro para fora. Que não critiquemos, que não entremos na maledicência, que analisemos nós mesmos os nossos defeitos, as nossas falhas, para nos corrigirmos e assim nos aprimorarmos. E eu já parto então para a minha conclusão, trazendo muito conhecida, mas muito sábia, a frase do nosso querido Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, a lição está dada. Basta cada um de nós querer. E Jesus está sempre pronto para nos ajudar. Muito obrigado, que Jesus nos ampare, que Deus nos conforte, que Mãe Maria nos ilumine sempre. Muito bem. Depende de nós, né? Depende de nós a nossa reforma íntima e a reforma íntima do mundo. Então, que façamos como Santo Expedito. Não deixemos para amanhã, vamos começar agora. O que já foi, vamos começar nesse momento a analisar os nossos atos, os nossos pensamentos e devagarzinho a gente chega lá. Nós agradecemos muito a disposição e a presença do Daniel aqui na Rádio Fraternal e agradecemos a companhia de todos vocês que estiveram conosco. Que todos possam ter aproveitado as palavras que o Daniel nos trouxe e que possamos todos analisar e refletir sobre elas. Continuem nos prestigiando com a sua audiência, continuem divulgando a Rádio Fraternal e nos ajudando na divulgação da doutrina espírita e da mensagem de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e na paz do nosso Mestre Jesus e até a próxima.